teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, teus braços é o meu descanso. Aleluia, Senhor. Louvado é o teu nome, Senhor Jesus. Em teus braços é. Oh, Pai de glória, maravilhoso é o teu nome, Senhor. Tu és santo, ó Jesus. Maravilhoso nome. Exaltado é o teu nome para sempre, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, Pai. Nós te damos graça pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder buscar a tua face, Senhor. Te agradecer pela vida que nós recebemos de Cristo. Em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus nós temos tudo que nós não merecíamos receber. O Senhor nos deu vida e vivemos em novidade de vida pelo teu amor revelado na cruz, meu Pai. Que teu Espírito possa nos guiar em direção ao nosso Mestre, Pai. Todos os dias, Senhor, queremos ser gratos, Senhor. Que teu amor revelado na cruz se revele a cada um de nós diariamente, Jesus. Obrigado, Senhor da glória. Obrigado, Espírito Santo. Nós intercedemos, Pai, pelos nossos amados irmãos, por aqueles que estão doentes, aflitos, por aqueles que precisam de cura nesta noite, Pai. Toca, Senhor. Aqueles que precisam de paz na alma, aqueles que precisam repousar em Ti, Senhor. Dai, Senhor, este refrigério somente em Teus braços, meu Pai. Oh, meu Deus, a Tua bondade enche este lugar, a Tua bondade enche o nosso lar, a nossa família, Pai. A Tua bondade completa nossas vidas. Deus maravilhoso, vem derramar. Derrama em nossos corações, Pai, a abundância desta graça maravilhosa. Oh, meu Deus, Santo, Santo, Santo és Tu. Maravilhoso é o Teu nome, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és a cura, Tu és a restauração, Tu és a vida abundante, Senhor, que o mundo não tem, mas aqueles que confiam em Ti, que acreditam, aleluias, vivem esta abundância do amor de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos em favor do Teu povo, Senhor, da nossa nação brasileira, do povo de Deus desta terra. Que haja, Senhor, entendimento e sabedoria em cada coração, meu Pai, para que nós possamos enxergar Tua glória, Tua bondade, Senhor, a cada dia, em nome de Jesus. Se alguém trouxe uma oferta, fique à vontade para entregar. Aleluias. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. O Daniel vai estar trazendo uma palavra ao nosso coração, amém? Palavra, Daniel. Prometo mais uma vez, irmãos, né? Paz do Senhor a todos. Queria pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias aí, 1 Pedro,
capítulo 3. Estou meio impressionado com essa câmera aqui. Tremi um pouco. Responsabilidade, né? Pedro capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 13. Antes vamos só fazer uma oração rapidamente, podem ficar sentados mesmo. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez, Jesus, por esse dia, por esse momento que temos aqui, a honra de estar em tua casa, Jesus, podendo te adorar e ouvir, aprender da sua palavra, Deus. Nós pedimos que o Senhor venha, Senhor, falar através da minha vida, Senhor, me use para expor aqui a tua palavra, Senhor, que nossos corações, nossas mentes estejam abertas para absorver tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, Deus. É o que nós te pedimos, por favor, Deus, e te agradecemos. Revela a tua palavra a nós nessa noite, Deus. Amém. 1 Pedro, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 13. Diz assim: Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, e de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, vocês tenham em Cristo, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticar o bem do que por fazer o mal. Amém? Só até aí, do 13 ao 17. Bom, nesse trecho, assim como na carta aqui que Pedro escreve, ele está escrevendo direcionado ao povo de Deus, né, o povo cristão, que nessa época, né, como a gente vê no primeiro versículo, eles estavam sendo maltratados, perseguidos, né, por eles serem zelosos na prática do bem, né, praticando a palavra de Deus, né, seguindo os ensinamentos de Cristo, né. Na época ainda Roma governava sobre a região ali de Jerusalém, da Judéia, né, e perseguia mesmo, assim, né, os cristãos. A gente vê já exemplos, Paulo sendo preso, Pedro, né, em Atos, a gente vê vários exemplos dos próprios apóstolos sendo perseguidos, e assim o povo continuou sendo perseguido por um bom tempo, né, pelo Império Romano. E Pedro está escrevendo a eles, encorajando eles, né, nessa realidade que eles estavam vivendo ali, né, dando alguns conselhos para eles, né. E o primeiro dos conselhos que Pedro vai dar para eles, ele vai falar sobre o temor do Senhor que tira todos os nossos medos. Ele vai falar sobre que eles tinham que ter uma firme certeza de qual era a razão da esperança deles, e vai dizer como eles deveriam defender a razão da esperança deles, defender a fé deles, né? E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Esses conselhos que Pedro deu para o povo ali, que servem para nós também hoje, né? Bom, começando ali do verso 13 e 14, vou ler eles novamente. Versículo 13 começa assim: Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham sofrer por causa da justiça, vocês serão bem-aventurados. Vou começar até aí. Então, ele começa dizendo o seguinte: quem vai maltratar vocês, né, se vocês insistirem em praticar o bem, né, fazer o que é certo? Em outras versões diz praticar a justiça, né? Se a gente pensar, né, na lógica, por mais perverso que seja o povo, né, por mais maldoso que seja a pessoa, né, não é muito lógico alguém retribuir o bem com o mal, né? Então ele começa com uma pergunta até retórica aí no versículo 13, né, e que faz muito sentido. Ele fala: se vocês praticarem o bem, quem vai fazer mal para vocês? Quem vai maltratá-los, né? Então o primeiro conselho dele para o povo de Deus é não retribuir o mal com o mal, né?
insistirem praticando bem. Se vocês forem zelosos na prática do bem, quem há de maltratá-los, né? Quem vai maltratar vocês? Então, ele começa dizendo assim, né? Só que no versículo 14, ele complementa isso, né? Se a gente ficar só no 13, nessa lógica nossa, né? Vamos fazer o bem, então a gente nunca vai sofrer, então nunca vai ser maltratado se a gente só fizer o bem. Não é bem assim, né? A gente vê que mesmo se eles insistirem na prática do bem, né? Pedro continua ali no versículo 14. Mas se mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês serão bem-aventurados. Ou seja, ele fala, você para fazer o bem não vai te isentar de ser injustiçado, de sofrer, de ser perseguido, né? De ser confrontado ali pelo povo romano, pelos descrentes, né? Não vai livrar isso, né? As pessoas de sofrerem o mal. Fala, por mais, né? Ele conclui assim, mas mesmo que vocês venham sofrer por fazer o que é bom, né? E notem aqui, é interessante que eles não só estavam sofrendo mesmo, estavam pagando o bem, né, com o mal, né? Eles não só poderiam sofrer mesmo estando fazendo só o que é certo, como o que a própria atitude deles, o bem que eles estavam fazendo, a justiça que eles estavam praticando, né, poderia motivar o ódio, né, e os maus tratos do povo romano, né, porque eles perseguiam aqueles que pregavam o evangelho de Cristo, né. Então ele fala, mas mesmo que venham sofrer por causa da justiça que vocês estão praticando, né, não só sofrer mesmo fazendo o que é bom, sofrer por causa do bem que eles estavam fazendo, vocês serão bem-aventurados. Em outras versões diz, vocês serão felizes, né? E isso é um ponto bem interessante, que lembra o Sermão do Monte, lembra lá Jesus falando em Mateus 5:10, né? Se vocês quiserem abrir, se projetar aí, que Jesus vai falar, bem-aventurados, Mateus 5:10. Mateus 5:10 diz o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então ele fala, se vocês vierem a sofrer por praticar a justiça, né? Ou aqui, lembrando do Sermão do Monte, se vier a sofrer por causa de Cristo, felizes sejam vocês, bem-aventurados são vocês, né? Isso não é motivo de tristeza, fiquem felizes, se alegrem porque vocês estão sofrendo, porque vocês estão fazendo o que é correto, estão vivendo o Evangelho, estão praticando a justiça, fazendo o que é bom, né? Então, nós devemos nos alegrar quando formos perseguidos, por mais que hoje em dia, né, não é tão difícil como era na época, né, a perseguição não é tão forte, então assim, né, eles apanhavam, né, as famílias eram presas, né, eram perseguidos, né, muitos dos seus bens tomados, provavelmente ali, a perseguição era muito forte, né, mais ou menos como nós vemos hoje em países islâmicos, né, muçulmanos, que perseguem os cristãos e chegam até a levar, né, alguns à morte, né, por causa do nome de Cristo. Nós não temos muito isso, porém a nossa sociedade também, né, nós vivemos às vezes muitas situações que a gente enfrenta muito preconceito, só das pessoas saberem que nós somos cristãos, né. Eu lembro ali com um grupo de colegas, a gente se reunia na faculdade para fazer estudos bíblicos, né, a gente tinha um grupo lá que chama Aliança Bíblica Universitária, tem várias faculdades, e a gente sempre enfrentava muita resistência lá dentro, né? Por mais que a gente só sentava no chão, assim, no corredor para estudar a Bíblia, né? Eles queriam barrar a gente até de fazer isso, assim, né? Muitas vezes a gente tentava participar das coisas, dos projetos que tinha lá dentro da universidade, e a gente era impedido de fazer isso, porque era um grupo cristão, né? Por mais que a gente só quisesse ajudar a fazer as coisas, a limpar
lugar, ou fazer alguma coisa assim, promover alguma coisa legal, mesmo que a gente não fosse sair pregando para todo mundo, né? A gente só queria ajudar, né? Mas a gente era muitas vezes barrado lá porque era um grupo cristão, não podia, né? E aquela desculpinha de sempre, não, o país é laico, não pode, não sei o quê, né? E é uma espécie de perseguição, e hoje nós enfrentamos muito isso. A gente fala que é cristão, já fala, você vai na igreja, dá dízimo pro pastor, né? O povo é muito, não entende, né, o que é o evangelho, o que é servir a Cristo, a razão da gente vir até aqui, cultuar o nosso Deus, né? Não tem nada a ver com isso. E existe muito preconceito, muita resistência ainda hoje, né? Mas Cristo nos diz, bem-aventurados, felizes sejam vocês quando por causa de Cristo, quando por causa do nome de Cristo, por causa do reino de Deus, por praticar a justiça, por praticar o evangelho, vocês serem perseguidos, confrontados, envergonhados, né? Porque vocês estão fazendo o que é certo. E ele lembra aqui no final de Mateus, né, no versículo 12, pois dessa mesma forma os profetas que viveram antes de vocês foram perseguidos também, né? E que comparação ele faz, né? Os profetas foram perseguidos da mesma maneira, né? Porque nós devemos nos entristecer, né? É um motivo de grande alegria poder ser comparado com profetas como Elias, como Jeremias, enfim, né? Tantos outros que vieram aí, foram importantíssimos na história do cristianismo, né? E por levarem ali o nome de Deus, levar a palavra de Cristo, foram perseguidos. Que honra é podermos ser comparados com essas figuras, né? Então esse é o primeiro ponto, aí o primeiro conselho que Pedro dá para o povo ali. Ele fala, primeiro, insistam em praticar o bem, né? Praticar o mal não, né? Praticar o bem, né? Não retribuam o mal com o mal, insistam em praticar o bem, porque se praticando o bem, não vai ter motivo para eles te maltratarem, né? Mas se mesmo assim vierem a maltratar, eles vêm a maltratar mesmo assim, né? Perseguir, por causa da justiça, por causa do nome de Cristo, vocês sejam felizes, se alegrem nisso, porque da mesma maneira os profetas que vieram antes foram perseguidos também, né? E aí ele continua no versículo 14, finalzinho, agora dizendo o seguinte, vamos voltar lá para 1 Pedro 3, finalzinho do versículo 14, comecinho do 15, ele vai dizer o seguinte, não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Eu acho bem interessante esse trecho aqui, talvez esse trechinho que final do 14, começo do 15, que me chamou tanto a atenção nessa passagem, nos últimos dias eu tenho meditado bastante sobre ela. Eu compartilhei com o pessoal também no último GC dos jovens, né? A gente tem feito reuniões nas casas de quinta-feira. A gente conversou um pouquinho sobre isso também na semana passada. E esse trechinho é bem legal porque ele fala o seguinte, não tenham medo das ameaças, né? E nem fiquem angustiados, mas pelo contrário. Quando a gente pensa no contrário de medo, qual é a primeira coisa que vem na sua mente, né? A minha vem com coragem, né? Sejam fortes, corajosos, né? Tenham coragem, não tenham medo, né? Então, não tenham medo, pelo contrário, sejam corajosos. Mas aqui ele falou outra coisa, né? Qual que é o contrário de medo aqui para Pedro? Fala, não tenham medo, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Então, o contrário de ter medo, de ficar angustiado, é santificar a Cristo como Senhor no nosso coração. Como que a gente pode entender isso? Ele fala o seguinte, o que é, né? A primeira vez que eu li isso aqui, eu falei, mas que curioso, né? O contrário de ter medo, de ficar angustiado, é santificar a Cristo como Senhor no meu coração. Mas o que é santificar a Cristo como Senhor no meu coração? Santificar a Cristo como Senhor no meu coração é ter um reverente temor de Cristo que nos capacita a entronizá-lo como Senhor em nossos corações. Significa colocar Cristo como Senhor na nossa vida, Senhor em nosso coração. E se nós temos Cristo como Senhor em nosso coração inteiramente, né? Nós não vamos temer mal algum, né? E a palavra Senhor que ele usa aqui nesse versículo 15,
é a palavra Senhor, que normalmente na época eles utilizavam para o imperador, né? Era o Senhor, se eu não me engano é Kyrios, mas eu não sou muito bom nessas coisas, não sei se eu estou lembrando muito certo de grego e hebraico, né? Se eu não me engano a palavrinha era o Kyrios lá, né? Que era o Senhor imperador, né? Então ele fala, ó, santifique a Cristo como o Senhor, a autoridade máxima, né? É a palavra usada para suprema autoridade na terra, sobre tudo e sobre todos, que normalmente, né, se era cobrado para usar quando se referia ao imperador, né? Mas ele não usa essa palavra para se referir ao imperador, né? Para nós não é imperador, não é rei nenhum, né? A autoridade máxima sobre nossas vidas é Cristo. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Rei, né? Por isso ele fala: santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Tenham esse temor, essa reverência, tenham Ele como o seu Senhor, a autoridade máxima sobre a sua vida. E se Ele é a autoridade, se Ele é o meu Rei, o meu Senhor, de quem eu vou ter medo? Tem outro Senhor maior que Ele? Tem alguma coisa maior que Ele? Tem alguma coisa que pode me dar medo? Sabendo que Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, de nada eu vou ter medo, né? Cristo é o meu Senhor, é o Senhor sobre a minha vida, o Senhor em meu coração. E se Ele for santificado como Senhor em meu coração, de nada eu vou ter medo. Eu não vou temer imperador, eu não vou temer coisa alguma, né? Porque Cristo é o meu Senhor, é o meu governante, né? Então, nesse contexto, o contrário de ter medo é temer ao Senhor. Vamos abrir em Salmo 27, versículo 1. Salmo 27, versículo 1. Aí, agora foi rápido. Diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Então esse salmo, ele explica muito isso, de santificar a Cristo como Senhor em nosso coração. Então, se o Senhor for a minha luz e a minha salvação, de quem que eu vou ter temor? De quem que eu vou ter medo, né? Se o Senhor é meu refúgio, de quem terei medo? E nós precisamos ter esse temor do Senhor em nossos corações, né? Quem tem esse temor do Senhor, quem tem a Cristo como autoridade máxima em sua vida, né, não deixa de honrar o Senhor, não deixa de buscar a Ele, né? Tem esse profundo respeito, esse profundo, né, entendimento de que Ele é o meu Salvador, Ele é o meu sustento, Ele é tudo sobre minha vida, né? E quem entende isso não deixa de buscar Ele, não deixa de buscar o Senhor, porque Ele é o mais importante sobre a minha vida. Ele está acima de tudo, né? E eu quero buscar a Ele. A gente procura buscar, adorar e honrar o nosso Senhor, né? A dar a Ele a adoração que lhe é devido, o tempo que lhe é devido, né? Nós damos todo o respeito que lhe é de direito, a reverência que lhe é de direito, né? Eu queria que a gente abrisse mais um versículo aqui, vamos usar bastante aí. Isaías 8, vamos ler 2 versículos, 8, versículo 12 e 13. Isaías 8, a partir do versículo 12, diz o seguinte, é o 12 e o 13, tá? Não chamem conspiração a tudo que esse povo chama conspiração, ou não peça um tratado todas as vezes que esse povo pedir um tratado, nem temam aquilo que eles temam, e nem se apavorem. O Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo, a Ele é que vocês devem temer, dele é que vocês devem ter pavor. Ele diz o seguinte, essa referência que Pedro usa aí quando ele diz, não temam ao que eles temem, né? E esse versículo, a continuação desse texto a gente vê, né? O Senhor dos exércitos era que vocês devem considerar santo, né? Não devem temer ao povo, ao imperador, as ameaças deste mundo, as coisas que nos dão medo neste mundo, que poderiam nos dar medo neste mundo.
Mas ele diz o seguinte: o Senhor dos Exércitos é quem vocês devem temer, ele vocês devem considerar santo. E ele termina com uma frase que pode assustar um pouquinho de primeira vista, né? É dele que vocês devem ter pavor. Aqui está igualzinho a minha, né? É dele que vocês devem ter pavor. E muitas vezes a gente pensa que temer ao Senhor, a gente tenta desassociar com a coisa do medo, assim, né? Não, temer ao Senhor, só que é parte do respeito e tal, né? Mas a Bíblia diz também que nós devemos, além de temer a Deus, né, dele ter pavor. Não que Deus seja essa figura ruim, maldosa, né? Nossa, meu Deus, né? Deus está doido, vai fazer isso e aquilo com a gente. A gente não deve temer Ele nesse sentido. Deus, Ele é um Deus bom, um Deus de paz, né? É um Deus amoroso que deu o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, né? Porém, né, nós devemos sim ter medo dele, ter pavor, né, se nós estivermos contra ele, né? Se nós não estivermos vivendo de acordo com a vontade do Senhor, se nós estivermos praticando o mal em vez de praticar a justiça, né? Ele fala: felizes são vocês quando praticarem a justiça. Só que aqui em Isaías a gente vê, ó, do Senhor vocês devem ter pavor. Aquele versículo muito famoso, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas Deus me livre de estar contra o Senhor, né? Quem pode ir contra o Senhor? Quem pode, né, bater de frente com Ele, né? Quem pode ficar longe dele e prevalecer contra Ele, né? Ninguém, nada, né? Portanto, nós devemos temer ao Senhor também se estamos praticando o que é mal, indo contra a justiça do Senhor, vivendo o contrário do que Ele tem para nossas vidas, do que Ele planejou, né? do que a palavra dele diz. Aí sim nós devemos nos preocupar e ter um grande pavor, como Isaías diz, né? Porque, ai de nós, né, se não estivermos de acordo com o nosso Senhor, estivermos vivendo de acordo com a sua justiça, com o que lhe agrada, né? Vivendo a vida que Ele quer para nós, né? que a gente vive. E aí ele continua ali no versículo 15. A gente leu o comecinho ali: antes santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração. Finalzinho do versículo 15 agora: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Então o povo estava sendo oprimido ali, confrontado. Ele diz: vocês devem estar preparados para responder a qualquer um que questionar vocês sobre a razão da esperança, ou a razão da sua fé, né? Que nós devemos ter claro em nossas mentes qual é a razão da nossa esperança, né? Quando vocês pensam nisso, vocês conseguiriam responder isso agora, se alguém perguntasse? Qual é a razão da sua fé? Qual é a razão da sua esperança? O irmão Nilson abriu o culto falando sobre isso, né? Sobre a nossa esperança. Qual a razão da nossa esperança? Nós devemos ter isso claro em nossa mente e prontos para responder quando formos questionados, né? Não só para responder quando formos questionados, mas o Evangelho, né? A gente precisa entender ele como um todo. Como a gente vai viver se a gente não entende, né? Qual é a razão da nossa esperança? A razão da nossa esperança é Cristo Jesus, né? A nossa esperança está no fato de Cristo ter morrido por nós e nos libertado do poder do pecado, ter nos livrado das mãos de Satanás, né? Está na vida eterna que Ele nos dá, né? Que nós temos em Cristo Jesus, tá, né? A nossa esperança está no poder de reconciliação que Cristo tem, né? Para nos perdoar dos nossos pecados e nos aproximar de Deus, né? Essa é a nossa esperança. Esse é o Evangelho é Cristo. Cristo é a nossa esperança, né? E nós devemos estar prontos para responder quando formos questionados. Qual é a razão da nossa fé? No que você acredita? Qual é a sua esperança? No que você espera, né? Em tempos de crise, em tempos de enfim, né? Nós cantamos aí, né? O Senhor é a nossa luz e salvação, né? Em dias de tribulação não temeremos, porque Ele é a nossa esperança, né? E isso precisa estar bem claro em nossa mente. Nós precisamos meditar na palavra em todo o tempo, procurar conhecer cada vez mais, porque isso precisa estar cada vez mais claro em nossa mente. Qual é a razão da nossa esperança, né? Se alguém perguntasse para vocês o que é o Evangelho, o que é a razão da sua fé, por que você vai na igreja? Nós precisamos estar prontos quando formos questionados, né? Porque o mundo não dá brecha para quem, né, te
titubeia aí, né, nessas horas, né? E já vou caminhando para o fim. Versículo 16, ele vai dizer o seguinte, ele vai complementar, na verdade, o 15. Vai dizer o seguinte: mas façam isso, né, defender a razão da sua esperança, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Então, ele vai dizer que não somente é importante a gente ter a clareza de qual é a razão da nossa fé, qual é a razão da nossa esperança, como também é igualmente importante a gente saber como comunicar isso, como transmitir isso, né? Muita gente sabe muita coisa, sabe qual é, tem isso claro na mente, qual é a razão da sua esperança, qual é a razão da sua fé, só que na hora de defender isso, na hora de falar qual é isso, na hora de comunicar, a pessoa é asqueroso, né? A pessoa grossa, a pessoa que não sabe comunicar, e às vezes a gente vai ser confrontado de uma maneira não amigável mesmo, né? No mundo as coisas não são, né? Tem um rapaz que eu acompanho ele aí, que ele joga uns joguinhos aí, né? O pessoal gosta de futebol, enfim, né? Ele falou: a vida não é um morango, não. Eu acho engraçado o jeito que ele fala. A vida não é um morango, né? As pessoas não vão chegar: nossa, você poderia, por favor, explicar o que você vai fazer na igreja, né? Às vezes a gente vai se encontrar numa situação adversa, né? E ele nos orienta o seguinte, às vezes até, né, mesmo em situações boas, né, às vezes tem gente que não consegue ser manso e ter paciência na hora de comunicar, né, qual é a razão da sua fé. Ele nos orienta isso: façam isso com mansidão, com temor, com boa consciência, de modo que aqueles que falam mal de vocês fiquem envergonhados, porque difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Então, tão importante quanto ter a clareza de qual é a razão da nossa fé, de meditar nas Escrituras e ter a Bíblia, né, o Evangelho claro em nossas mentes, é saber como nós devemos proclamar isso, comunicar isso. Nós devemos fazer isso com mansidão, com temor e com boa consciência. Ele vai fechar esse trecho aí dizendo o seguinte: porque se for da vontade de Cristo, é melhor que vocês sofram praticando o bem do que praticando o mal. Ele fala: se for para sofrer, que sofram. Se essa for a vontade de Deus, né, vocês sofram por praticar o bem, comunicando com clareza qual é a razão da fé de vocês, com calma, com paciência, mansidão, boa consciência, né, com temor, mas nunca por fazer o que é mal. E com isso eu vou concluindo já, né, dizendo que a minha oração nessa noite é para que o temor do Senhor nos ajude a não ter medo de coisa alguma. Mesmo em momentos de aflição, a gente tem a segurança nele, que é o Senhor de nossas vidas, né? Que a gente santifique a Cristo a cada dia como Senhor em nosso coração, e que esteja claro para a gente, né, para nós, qual é a razão da nossa esperança, e que a gente venha refletir em como tem sido a nossa conduta na sociedade, né, no nosso dia a dia, que não haja motivos em nós, né, de difamação, que não haja motivos para envergonhar o nome de Cristo, mas que em tudo nossas vidas exalem mansidão e amor de Cristo, e que todas as nossas atitudes glorifiquem o nome do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos, Deus, por esse momento. Senhor, te agradecemos por essa pequena porção da sua palavra, Jesus. Obrigado, porque eu creio que o Senhor tem nos ensinado a cada dia, Jesus. O Senhor nos tem dado entendimento, nos instruído, Jesus. Pedimos que o Senhor continue nos ensinando, nos ajudando, Deus, a santificar a Ti como Senhor sobre nossas vidas, em nossos corações, Deus. Que o Senhor seja a figura de autoridade máxima em nossas vidas, que o Senhor esteja acima de tudo e de todos em nossas vidas, Deus. Que nada seja mais importante que Ti para nós, Deus, mas que o Senhor seja nosso Senhor e Salvador, que o temor do Senhor não falte em nossos corações, Deus. Senhor, que esteja claro para nós qual é a razão da nossa esperança, que
Que a gente guarde essa verdade em nossos corações todos os dias de nossas vidas, e que a razão da nossa esperança, que o Senhor, Deus, norteie as nossas atitudes em sociedade, Deus. Que tenhamos, Jesus, mansidão, calma, paciência, Jesus, quando formos questionados sobre a nossa fé. Que saibamos comunicar com clareza e transmitir o Teu amor a toda criatura, Deus. É o que nós te pedimos nessa noite, Deus, e te agradecemos, Deus. Amém, Deus.